Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dupla Exposição. Hoje temos, como sempre, os vossos dois apresentadores, Daniel Gomes e Tiago Jesus. Olá, olá, olá a todos. Hoje temos também uma novidade muito interessante, que é, temos agora o podcast disponível, como podem ver ali em cima no canto, em Spotify, em Google Podcasts e em Apple Podcasts. É só procurarem por dupla exposição e vão conseguir ouvir a versão áudio deste podcast. Entretanto, para quem nos está a ver, podem ver que temos ali o resto das nossas redes sociais. O nosso Facebook e Instagram é Dupla Exposição Podcast. O nosso Twitter é Dupla Exposição P. E podem ver debaixo de cada um de nós as nossas redes sociais pessoais. No meu caso é Daniel Gomes Foto para o meu Instagram e danielgomesfoto.com para o meu site. E no caso do Tiago é tiagofj.foto com PH para o Instagram dele e tiagofj.com para o site dele. Ah, para quem nos está a ouvir, ah, infelizmente tenho a informar que hoje o programa vai ser bastante visual e se tiverem a possibilidade de ver a componente de vídeo do nosso episódio de hoje, recomendo vivamente. Ah, porque o nosso tema do episódio de hoje são influências e inspirações. Nós vamos falar de fotógrafos que nos inspiram no nosso trabalho pessoal e profissional, dentro da área da fotografia, e vamos estar a mostrar vários sites e páginas de Instagram para quem nos está a ver, se nos estiverem só a ouvir na versão de áudio, nós vamos tentar descrever aquilo que estamos a mostrar o melhor possível, mas lá está, recomendo que tentem ver a versão com vídeo para poderem aproveitar ao máximo este episódio. Bem, vamos começar então. Ahm, Vamos, vamos. Ok, eu vou começar por mostrar alguns fotógrafos dentro do meio da fotografia de produto e vou então mostrar um dos fotógrafos que eu comecei a acompanhar há mais tempo, que se chama Carl Taylor, e vou mostrar então o site dele. Ok, como podem ver, ele é um site de fotografia de produto. Ah, eu gosto bastante deste fotógrafo porque gosto da simplicidade de muitas das imagens dele. Como podem ver aqui, como podem ver esta imagem de dois batons, é extremamente minimalista, mas nota-se que este fotógrafo tem uma mestria sobre a iluminação do cenário e do produto em si, que é algo que eu gosto bastante e que tento sinceramente uh, chegar o mais perto possível deste género de mestria, através de prática continuada, não é? Uh, Lá está, esta fotografia desta moto extremamente minimalista, só mesmo um fundo preto com um gradiente cinzento, mas como se pode ver, todas estas luzes, desde a parte de trás da moto até estas altas luzes aqui no pneu traseiro e no pneu da frente, este gradiente super suave no, no para-brisas da Traseira? da frente da moto, Sim, exatamente, sim. obrigado. Estava a faltar a palavra. São tudo luzes muito bem, posicionadas, muito bem trabalhadas, nota-se que isto tem muita intencionalidade por trás. Todos estes pequenos aqui, na parte do depósito de combustível, esta parte de cor de laranja à frente do assento, nota-se todos estes pequenos pormenores destas linhas que têm gradientes e iluminações diferentes,
e isto é algo que é muito importante para a fotografia de produto, para poder mostrar como é que é o produto, para mostrar todas as facetas, todos os pequenos pormenores do produto que se está a tentar publicitar ou que se está a tentar mostrar, mesmo que não seja para uma fotografia publicitária, para um catálogo ou o que for. É muito importante mostrar sempre todos os detalhes que se acham necessários dentro de um produto, e este fotógrafo, Carl Taylor, consegue fazê-lo sempre com uma mestria que é clara naquilo que ele está a tentar trabalhar. Eu gosto, lá está, este género de minimalismo eu acho muito interessante. eh, é só formas e sombras, é reduzir a fotografia ao mais básico possível, que é só luz e contraste. É formas traduzidas a partir de contraste. Este pedaço mais claro faz contraste com este pedaço mais escuro. Quer dizer, não sei se dá para ver o meu rato, mas Dá. ótimo, ótimo. Posso confirmar que dá. Ótimo, por acaso não tinha pensado nisso antes de começar a fazer a partilha de ecrã, mas então ainda melhor. Como eu estava a dizer, este pedaço mais claro deste cubo contrasta com este pedaço mais escuro e com este ligeiro meio tom entre os dois, e cria esta forma, e isso traz um contraste em relação aos óculos, e é tudo só formas simples e contrastes também muito simples, mas que funcionam de uma maneira exímia para mostrar aquilo que se quer como sendo o objeto principal das imagens. E isso é muito, muito interessante. Eu gosto bastante da maneira como este fotógrafo trabalha isso. Mais uma imagem que eu acho que eh, traduz isto, que este tema é esta imagem. Este fotógrafo tem uma série de imagens com ovos, hum, que ele E tem mesmo criou, um ovo. sim, que ele criou como eh, não é como crítica, mas ele criou estas imagens com o tema da saúde mental em mente, fazendo o pleonasmo, por assim dizer. Hum, ou seja, a fragilidade do ovo comparada com a fragilidade da saúde mental, por assim dizer. Penso que seja, não quero estar não quero estar a projetar significado sobre a obra de um artista, mas penso que seja esse o objetivo. E lá está, é uma imagem extremamente simples, é só uma forma a servir de fundo, o ovo à frente desse fundo e depois luz atrás em gradiente. É algo extremamente simples, mas que consegue ao mesmo tempo capturar um momento de tensão extremamente importante e extremamente forte nesta imagem, porque pronto, todos conseguimos ver que isto é um ovo que está em queda livre, e é um momento de tensão, porque nós sabemos que a queda livre do ovo vai acabar com o ovo a partir-se no chão ou noutra superfície qualquer, e conseguimos ver pelo facto do ovo estar n- na parte mais baixa desta composição vertical. Dá para ver que estamos até perto desse momento crítico em que o ovo se vai partir, e isso cria um momento de tensão bastante forte, e esse momento está criado só com 2 formas e luz. Aliás, até penso que sejam só 2 luzes, hã, sim, diria uma luz para o fundo, para fazer este gradiente, e outra luz para, talvez 3 luzes. Uma luz para iluminar o ovo, como é possível ver, temos aqui esta parte do ovo mais clara, esta parte aqui certamente será luz que está refletida desta parte que reflete aqui no ovo. Talvez haja uma terceira luz a iluminar esta placa, porque esta zona aqui parece-me estar mais clara do que o resto da imagem. Portanto, eu diria que isto tem uma luz a incidir aqui, outra aqui atrás e outra no ovo. Portanto, uh, três luzes extremamente simples
para criar uma imagem que é extremamente forte e que diz muito, embora seja extremamente simples. E eu gosto bastante da maneira que como este fotógrafo consegue eh, implementar isso nas imagens dele e consegue ter coisas que, que dão um resultado bastante interessante e plenamente viável e comercial em termos da fotografia de produto dele. Como é possível ver também aqui nesta fotografia, ah, destes batons, é extremamente é simples, é minimalista. Simples não é a melhor palavra. Esta imagem é complexa, mas é minimalista na mesma, diria eu. Pelo menos da maneira como eu interpreto as coisas, eu diria que isto é uma imagem relativamente minimalista, mas tem complexidade na mesma. Uh, e nota-se que houve aqui muita. uh, Nota-se que houve aqui muita calma e muita premeditação ao dispor todos estes objetos neste enquadramento. Nada disto, eu já vi live streams deste fotógrafo a criar certas imagens e nada destas coisas são feitas aqui ao acaso. Por exemplo, aqui acho que dá para ver que uh, estes batons e estes anzóis neste fundo preto uh, não estão aqui ao acaso. Uh, todos estes estão, todas estas peças desta imagem estão aqui dispostas de uma maneira extremamente premeditada e que conduzem o olhar da pessoa e que conduzem a imagem para aquilo que é o objetivo final dessa imagem. E lá está, neste fotógrafo é aquilo que eu gosto nele, é exatamente isto. Ah, Consegues pass- mostrar aquela diz. imagem do lado direito, em cima? Ah, Essa, de exatamente. esta da Sim, Prada, sim. sim. Sim, então também é uma imagem bastante Ah, interessante. Eu não, não sei se isto estava a ver é. como é que isto teria sido feito. Normalmente já vi alguns géneros de imagens com este género de efeito. Eu penso que isto seja um género de gesso ou farinha ou Pois, alguma coisa assim desse agora género. estava a pensar em gesso também, sim. Pois acho que farinha não costuma ser muito utilizado porque não retém a forma de uma maneira tão drástica Sim, sim. como o que está aqui. Acho que estes géneros aqui à volta desta cratera não seria possível ter este resultado com Pois, farinha, mas algum género de gesso, alguma massa específica para isto é o que é normalmente utilizado. E lá está, mais uma vez, isto é uma imagem minimalista ou, ou pelo sim, menos que eu de acho. certa forma, sim. Sim, ou seja, pelo menos tem poucos elementos, digamos assim. É só mesmo o fundo uh, que é deste material com esta cratera ao meio e aqui o, o perfume centrado. Certo, É minimalista, diria eu. Posso estar errado, mas pronto, lá está. É a interpretação que eu faço e, e é uma imagem que mesmo assim é muito forte, transmite muita coisa na mesma, eh, se olharmos para ela e a tentarmos interpretar de uma maneira profunda. certo. Ok? Eu recomendo. Este, Diz. já agora, só este fotógrafo tem uns vídeos interessantes no YouTube. Por acaso, na minha pequena incursão, digamos assim, na fotografia de produto, por acaso segui lá alguns vídeos dele e tem vídeos interessantes para quem queira começar nesta Certo. área. Certo, 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 exatamente. Ainda bem que falaste nisso que eu já ia passar para o próximo fotógrafo e ia me esquecer. Podem procurar no YouTube o canal deste fotógrafo e eu também sigo esse canal e vejo os vídeos dele e ele efetivamente ensina muitas coisas. Aliás, ele tem aqui esta imagem desta bota de ciclismo
de motociclismo, aliás, e eu inspirei-me um bocado nesta fotografia para criar uma das imagens que tenho no meu site. Quem for lá pode ver que eu tenho uma imagem de um par de botas uh, da Bodycan, da marca Bodycan, e inspirei-me um pouco nesta bota. Tenho também outra imagem que ainda não está no site, que ainda não acabei de trabalhá-la, de umas sapatilhas, de umas sapatilhas de corrida, que também são mais ou menos dentro deste género, em termos de composição e de iluminação. Lá está, porque eu gosto bastante deste género de iluminação e deste género de trabalho que este fotógrafo faz, e decidi então tentar fazer alguns trabalhos que fossem ao encontro daquilo que dá para ver no site dele. E, aliás, como, como Muito podem bem. ver, como podem ver também, ele também faz alguns outros géneros de trabalhos, não é? Ele também tem aqui alguns, alguns still lifes e afins que já não são tão já não são tão minimalistas, por assim dizer, já não são uh, tão simplistas, mas continuam a ser bastante interessantes e sempre tecnicamente bem criados, que é uma coisa que dá para perceber que este fotógrafo tem muito é técnica, porque ele já trabalha nisto há muito tempo. Ora, vou passar então aqui ao próximo fotógrafo, que é Tal Silverman. Este fotógrafo especializa-se em, ou pelo menos no portfólio dele, ele tem muitas imagens de bebidas e são imagens que eu acho bastante incríveis. Lá está, mais uma vez, ele trabalha muito com cores e com formas. Esta imagem até foi uma que eu já tinha mostrado ao Tiago e que Sim, eh, gosto muito desta imagem. sim, este é um copo visto de cima com, pronto, para quem nos está só a ouvir, é um copo, com um rebordo dourado, visto de cima com, como se fosse, por exemplo, café com leite, e cubos de gelo. Só que ainda dá para ver as várias texturas das várias bebidas, dá para ver aquela textura branca do leite e aquela textura mais acastanhada do café ou do licor. Provavelmente é um licor. E provavelmente também não é leite, será outro género de licor, mas eu não sei o que é, portanto, só a tentar explicar. Um, e dá para ver todas essas texturas e está tudo super bem iluminado. Não há aqui uma alta luz que esteja rebentada, parece existir informação em todo o lado, mesmo aqui nestas zonas mais claras. eh, Está tudo super bem iluminado. Depois temos um fundo com uma cor verde que é absolutamente incrível. Condiciona-se aqui a esta imagem muito, muito bem. Uh, não há muito a dizer, é mesmo só espetacular. E lá está, é aquele género de imagem que uma pessoa olha, pelo menos eu, uma pessoa passa por um grupo de imagens e esta é aquela em que uma pessoa para e pensa: "Uau, o que é que se passa aqui? Tenho de olhar para isto com mais calma". Até porque normalmente não se vê muito este género de perspectiva. Normalmente se uma pessoa fotografar uma bebida, pelo menos, eu não costumo ver muitas imagens de bebidas fotografadas de cima para baixo, para ter dando origem a este enquadramento, e só o facto disso não ser tão comum já torna esta imagem mais memorável e faz com que a pessoa queira perder mais tempo a analisar esta imagem. Podemos ver, lá está, este fotógrafo não tem só bebidas, mas também tem aqui trabalho com líquidos na mesma, mesmo dentro desta fotografia de uma sapatilha da Adidas. E lá está, é um fotógrafo que trabalha muito com a cor e com as formas. Dá para perceber bem isso aqui. Esta imagem monocromática em tons de laranja
está muito bem pensada em termos das cores e em termos das formas que são utilizadas dentro da imagem. Uh, Lá está, isto é uma sequência de três imagens, tem esta imagem em tons de verde, esta imagem em tons de laranja e esta em tons roxos. Um, todas estas formas estão muito bem pensadas. Houve aqui muito trabalho de pré-produção em pensar em como juntar todas estas coisas dentro de um grupo de imagens coerentes. E isso nota-se e é algo que eu gosto muito e que tento aproveitar destes fotógrafos para o meu próprio trabalho. Este grupo de 3 imagens é possivelmente aquele que eu mais gosto dentro das imagens deste fotógrafo, tal Silverman. Ah, estas 3 imagens, eu acho que são espetaculares, estão mesmo muito bem pensadas. A maneira como as formas que estão presentes no fundo destas fotografias são reflexos das formas dos próprios copos. Este copo cilíndrico alto, ah, a forma dele é coada nas formas retangulares compridas que estão no fundo. Da mesma maneira, este copo relativamente circular também tem formas circulares no fundo e este copo, uh, pronto, aqui não é tanto a forma do copo, mas sim a forma da pedra de gelo que faz lembrar um iceberg e tem aqui um ângulo bastante característico. E este ângulo é continuado nas formas que se vêem aqui no fundo e cria linhas de força, cria aqui algo que puxa a pessoa para dentro da imagem e faz com que seja difícil sair desta imagem, porque não há muito espaço para o nosso olhar poder vaguear e sair através deste canto ou daquele canto. É sempre puxado, quase que temos aqui umas forças nestas duas diagonais aqui em baixo e aqui em cima a comprimir o olhar da pessoa só para este copo, e isso é uma maneira muito eficaz de dirigir o olhar de quem está a ver as imagens para aquilo que é a parte importante da imagem. E isso é uma técnica muito importante de conseguir pôr dentro de uma imagem. É muito importante conseguirmos dirigir o olhar da pessoa que está a ver para aquilo que nós queremos que a pessoa veja. E este fotógrafo eu acho que consegue fazê-lo muito bem, principalmente ilustrado principalmente nestas três imagens. Ele consegue fazer isso muito bem através destas formas e da utilização destas cores. Embora em termos de cores isto seja relativamente minimalista, mas mesmo assim é extremamente interessante e muito, muito bem concebido. E por fim, em termos de produto, vou só mostrar aqui uh, rapidamente este fotógrafo. Este é provavelmente aquele que tem o trabalho mais parecido com o meu. Aliás, ao contrário, certamente eu é que tenho o trabalho mais parecido com ele. Acho que seria mais correto dizer assim. Um, Pelo menos o meu trabalho atual, aquilo que é possível ver no meu portfólio, no meu site, eu tenho muitas imagens deste género em termos de ter apenas um objeto isolado num fundo preto. Eu tenho muitas imagens assim, é um estilo que eu também gosto, embora não trabalhe tanto com cores quando fotografo neste registro, mas também é um estilo que eu acho interessante e que acho que quando é bem utilizado para fazer sobressair o objeto que se está a fotografar, acho que é muito, muito interessante e dá origem a imagens bastante minimalistas, lá mais uma vez, e que conseguem definir bem o objeto e dar bem a entender o que é o objeto. E por fim, este fotógrafo chama-se Johan Kellen, Johan espaço Kallen. Não sei qual é que é o país de origem deste fotógrafo, eh, mas penso que seja talvez da Europa, eh, por volta da Alemanha ou algo assim do género pelo nome.
E por fim, temos Peter Bellinger, que é um fotógrafo que também utiliza muito, lá está, mantém-se aqui o tema, utiliza muito bem formas e cores. Uh, Pronto, se tiverem, se tiverem ouvido tudo o que eu disse até agora, acho que dá para perceber que uma das coisas que me interessa muito na fotografia de produto é a utilização de formas e de cores para fazer sobressair o produto e para conseguir enquadramentos interessantes. Eu acho que este fotógrafo trabalha também muito bem as conjugações das cores e as conjugações das formas para criar imagens que puxam o observador e que fazem sobressair bastante bem as formas e as cores dos objetos em si, em contraste com as formas e as cores dos fundos e dos adereços que ele usa enquanto fotografa os objetos. Por exemplo, aqui são tudo materiais relativamente simples, só tábuas de madeiras, mas que conjugadas com estas cores e nestas posições específicas criam um enquadramento bastante interessante e que funciona bastante bem. Aqui outra imagem, estas sapatilhas de New Balance que lá está, eh, acho que são fotografadas aqui de uma maneira bastante interessante ao utilizar estas formas, estas formas diferentes, em posições e perspectivas diferentes, criam um género de sensação de movimento para ajudar ao facto destas sapatilhas estarem numa posição quase como se estivessem a andar. Temos aqui muita coisa a sugerir movimento nesta imagem e acho que conseguir isso utilizando apenas formas e cores é muito interessante e é algo que eu pessoalmente tento e vou tentando introduzir no meu trabalho e conseguir trabalhar bem enquanto estou a fazer imagens de produto. E pronto, não me vou alargar mais, até porque já estamos aqui a falar destes fotógrafos há imenso tempo. Ahm, e vamos então passar aqui a palavra ao Tiago para ver então o que é que Tiago, o que é que trazes hoje para nós, o que é que tens aqui de interessante para nós vermos e que género fotográfico é que queres partilhar connosco? Bem, uma coisa é certa, não trago nada tão extenso como extenso, vá, tão aprofundado como tu, porque eu não sei, não sou muito de vejo trabalho, mas não sigo ninguém assim, não sou, não sigo ninguém religiosamente, gosto de ver várias coisas de vários tempos, de várias Certo, de vários estilos. Claro que pronto, foco mais na paisagem, claro, embora também tenha interesse por algumas coisas de arquitetura e de rua e assim, mas atualmente, pronto, não faço, não tenho assim uma abordagem tão técnica como tu, talvez. Ah, Gosto de ver imagens e acompanho um ou dois fotógrafos maioritariamente pelo YouTube. Foi também por aí que conheci o trabalho deles. certo? E tudo o resto são fotógrafos que eu conheço fui conhecendo ao longo do tempo, já através de diversas plataformas online, maioritariamente. E são pessoas que sei que fazem bons trabalhos, têm boas fotografias, mas não é como se a maior parte deles não é como se eu olhasse para eles e dissesse melhor. Claro que é sempre, quer sempre, é como aqui, é isto que eu quero fazer, etc. Mas não olho para aquilo como um modelo a seguir. Retiro coisitas daqui, outras dali, talvez uma ideia ou outra. Sim, sim. Ah, Já agora queria, vou
passo a mostrar-vos aqui, recuando certo? um pouco no tempo. Deixa-me só compartilhar isto. Acho que estamos a Ok, vencer. então estamos a ver o teu ecrã. Há muito, muito tempo, basicamente quando começámos os dois, talvez na fotografia, Certo. ah, provavelmente no online onde começámos foi por aqui, por DeviantArt. Ei, meu E Deus, era- nem me tinha apercebido que isso era a página Pois, estás do a ver, DeviantArt, vou ser já há sincero. muitos anos que não metia, que não vinha aqui sequer. E eu lembro-me que na altura este senhor, isto para recuar um pouco na história, este senhor gostava muito deste tipo de fotografias, mas que são para os tempos de hoje, eu diria que isto é extremamente sobreeditado. Mas na altura eu achava bastante piada a isto. E lembro-me que na altura queria mesmo, cheguei mesmo a tentar replicar este estilo. Isto eu atualmente se chamará aquele HDR mais manhoso, talvez. Certo, certo, Mas certo. pronto, Pois é um estilo como todos os outros. eu efetivamente Ah, também isto segui um aqui, bocado esse estilo e também tentei. pois, na altura, eu se calhar achava piada a isto. Atualmente não consigo gostar deste tipo de edição, mas é os seus gostos. Claro, os gostos evoluem Exatamente. com a pessoa. Isto, e estamos a falar há mais de 10 anos, certamente. Sim, sim, sim. A pensar que isto era algo que eu queria alcançar, consegui alcançar este estilo e esta, hum, esta imagem, estava a falhar agora o termo. Este aqui, por exemplo, bem, adiante. Ah, ah, depois, ainda um bocado neste registro, também já há muitos anos, havia este senhor que também o conheci naquela plataforma. Este senhor tem o nome em polaco que eu não me vou atrever a tentar dizer, Certo, porque, enfim, não compreendo. é? Lembro-me que o username dele era Werol, com Ah, W. certo, 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 Werol. certo. Lembro-me perfeitamente, eu E também segui essa pessoa no DeviantArt. pronto. ah, nessa fantástica plataforma. Isto já começámos a entrar mais na zona da paisagem. E aqui já não visitava estas páginas há muito tempo e vejo que tem aqui coisas. Para já tem fotografias que eu não conhecia, claro, mas tem aqui muito bons trabalhos. Gosto muito Certo. deste tipo de coisas. Sim, 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 também Estas estava a olhar para longas essa imagem. exposições de cores. Muito interessante. Gosto muito deste tipo de coisas. E já há muito tempo, por acaso, agora, a propósito deste podcast, vim revisitar estas pessoas e relembrei-me de algumas coisas e encontrei outras tipo estas. Tem aqui bons trabalhos que se calhar devo. Gosto muito disto também. Acho isto interessante. Quase não Uhum. parece uma fotografia só, Depois quase que parece parece uma quase montagem. duas. Depois, se calhar são pessoas que eu voltarei a seguir. Nem sei se ainda são muito ativas. Ah, depois, ah, há aqui um senhor chamado Nick Brandt. Eu não faço este tipo de fotografia, mas por algum motivo, já nem me lembro como é que conheci isto, mas por algum motivo sempre lembro-me sempre de gostar desta imagem. Não sei porquê, Uhum. ou melhor, não sei porque é que esta fotografia me ficou tanto na memória, mas é algo que tenho até aqui guardado nos favoritos. Certo. Uma, a página do senhor, só por causa disto. Eu nem sequer fotografo
por acaso não costumo fotografar animais, mas ele tem excelentes séries de fotografia selvagem. Oi, isso aqui, pequeno problema. E pronto, já estamos de volta. Não, espera aí. Ok. Ok, pronto, agora sim. Ele tem belas fotos de selvagem, tudo neste tom, e é tudo neste tom sépia. Eu acho isto muito interessante. Certo, certo, Mesmo certo, certo. apesar de não ser a fotografia que eu faça, mas sempre gostei muito das fotografias deste senhor. Sim, Creio realmente que é tem grandes fotos de vida selvagem. uma fotografia bastante interessante, sim. Pronto, e é uma pessoa que eu conheci a fotografia, o trabalho deste fotógrafo já há muito tempo, já não me lembro porquê. Não o sigo, por assim dizer, mas lembro-me sempre dele e se alguma vez fotografar animais deste género, estou certo que se calhar venho aqui buscar qualquer coisa para tirar ideias. Certo, lá está, Eh, é mesmo para isso que servem as Pois, inspirações exatamente, fotográficas de uma pessoa. exatamente. Agora, voltando um bocado mais ao dia de hoje, porque aquilo ou seja, os que vimos até agora é tudo pessoas que eu já conhecia há muito mais tempo e houve uma altura em que fiz um bocado de uma pausa na fotografia, na altura em que andava a estudar, Certo, em que não fotografava tanto, ou fotografava só um pouco tudo, não me dedicava tanto. Depois conheci este senhor do Reino Unido, que se calhar muitos conhecem, chamado Thomas Eaton. Conheci-o através do YouTube e a partir daí comecei a ter um maior gosto pela paisagem, que na verdade já tinha, mas foi aí que comecei a aplicar um bocado ou seja, enquanto via os vídeos dele e as experiências, porque ele faz muito de vídeos on location, certo, certo. uh, comecei, comecei a aplicar alguns dos ensinamentos, não é bem ensinamentos, mas uh, pronto, as experiências que ele partilha, comecei a seguir mais alguns ideais também. Um deles foi, como já tínhamos falado na edição anterior, foi tentar sempre que possível conseguir o produto final no terreno, Certo. em vez de nos assentarmos na edição, de sempre que possível chegar ao terreno e conseguir sair de lá com o resultado praticamente final, o mais possível. E foi graças a este fotógrafo que eu comecei a levar a fotografia de paisagem mais a sério e a pôr mais em prática algumas técnicas e experimentar outro tipo de coisas. Ele atualmente faz um tipo de fotografia muito mais minimalista, que eu geralmente até gosto, Pois tipo realmente isto. eu estava a ver as imagens, a maior parte das imagens que ele tem aí, e realmente as imagens que ele fotografa hoje em dia são mais dentro desse género, Sim, sim. dessas imagens mais Atualmente é minimalistas. tudo muito mais minimalista. Eu gosto muito desta fotografia. Sim, bastante, Gosto muito desta bastante interessante. fotografia. E com oi, uma, e agora isto, enfim, esta tecnologia ah, deste deserto que eu já não me lembro onde é. Isto até tem aqui o nome em baixo, mas eu não sei onde é isto. Já não me lembro. Sei que Certo, há um vídeo sobre isto e é bastante interessante porque isto estava realmente uma tempestade de vento incrível e era areia por todo lado. Daí vermos estes rastros aqui
nesta duna Uhum. da areia a ser arrastada pelo vento. Inicialmente não havia tanta. Ele não se virava tanto. Também gosto muito disto. É algo muito simples, só com ali três alpinistas, vá, não sei se no meio da Certo. neve e os rastros. Os Muito, muito rastros. interessante também. Sim, sim. Ah, onde é que está? Pois antigamente ele fazia muito mais destas grandes panorâmicas do que o que faz agora, que foi Pois. das coisas que mais me interessaram na altura. Acho isto é espetacular. Um dia lá chegaremos, não é? Isto assumo que isto deve ser nos Alpes, acho eu. Ah, e tem também feito muita fotografia de como é que eu chamo isto em português? Em floresta, vá. Certo. Que é algo que eu também ainda não, por acaso tenho algum interesse em experimentar, mas aqui nesta zona, na nossa zona, não temos muito. Por acaso, ainda não te disse, mas por acaso descobri ali uns sítios, se calhar tenho que lá ir vasculhar para tentar fazer algumas fotos deste género. Gosto Temos, muito deste tipo de fotografia. temos que ir averiguar isso então. Temos que ir Temos que falar averiguar. depois do programa. Exatamente. Uh, e cá aqui um claro contraste do fundo com esta árvore que está aqui em destaque, Sim, com sim, uma sim, sim. cor totalmente diferente do resto, com estas folhas amarelas do outono. Sim, uma iluminação bastante espetacular. Sim, e infelizmente isto não temos muito por aqui porque é só eucaliptos. Pois, em termos de diversidade, Pois, e o eucalipto não é propriamente a árvore mais interessante para fotografar. não é muito Ah, fotogénica, não. pois. Pronto, este é provavelmente a minha maior influência nos dias que correm. Depois Certo. tenho outros fotógrafos que. Isto aqui, ainda não tinha visto. Está muito boa esta fotografia também. Com aquilo Também, que eu não isso sei é, se é um cometa e não sei bem o que é aquilo. Isto é capaz de ter sido numa chuva de meteoros. depois para ter ali vários traços Tinha uma, distintos. uma leve ideia disso. Depois temos este moço, está aqui a meio da página, que este é basicamente é um fotógrafo de viagem, praticamente. O homem não tinha casa em lado nenhum. Só que acontece que ultimamente mudou-se para Portugal, está a Diz viver em só, Portugal. diz só o Ah, nome do fotógrafo. o Sr. Brandon Van Son, que se mudou para Portugal entretanto e tem fotografado muito na Costa Algarvia, que é uma costa que eu conheço mais ou menos e que volta e meia vou lá fotografar. E então tem sido uma boa maneira de eu tirar umas ideias e tenho seguido muito mais desde então. Mas, mesmo tirando isso, ele tem boas fotografias de outros sítios, porque ele era praticamente fotógrafo de viagem, ele tem grandes fotos de todos os locais do mundo. Ele só E desde o início da pandemia que está mais parado em Portugal, sim, ou sim, não? ele está mais parado em Portugal por dois motivos, por causa da pandemia e também porque fixou-se mesmo a nível de habitação, fixou-se em Portugal, mas o projeto a ideia é voltar a viajar. Certo. Este também é cá em Portugal, Pois, e depois logo aí em cima mas ele tem aí essa fotografia no meio das pedras vermelhas, que isso é, sim, sim, não sim, sei, isto é muito bom. não sei qual é que é o Antelope nome, o nome do sítio, mas há muita gente que no fotografa aí, Arizona, sim, sim. é um sítio muito interessante. Tem esta foto também muito interessante que
apareceu numa revista agora há pouco tempo, na capa de uma revista, que eu não me lembro agora qual é. E pronto, este fotógrafo também tem, como já disse, a maior parte dos fotógrafos que sigo atualmente é por causa do YouTube. E também tem um canal do YouTube interessante. E Certo. foi também por aí que eu o conheci. Depois temos este. Este é mais porque o Sr. José Ramos, que é um fotógrafo português que tem umas fotografias fantásticas. E sinceramente eu este fotógrafo sigo mais só mesmo porque é português. Gosto de ver bons trabalhos de fotógrafos portugueses, especialmente de Portugal, que é onde ele fotografa muito. E acho que tem Pois. fotografias espetaculares. E gosto também, e é sempre uma excelente fonte para ir encontrar sítios novos para fotografar. E este fotógrafo, por acaso, faz muito do que eu gosto. Eu gosto muito de. Nesta fotografia é capaz de se notar bem. Há muita gente, quer dizer, não é tanto como eu estava a pensar, mas eu gosto muito da distorção do wide angle. Eu sempre gostei muito Certo. do wide angle. Gosto muito desta distorção que se vê aqui mais aos cantos, isto conjugado com a longa exposição do filtro ND, certamente, por acaso ele até diz aqui, 4 stops ND. É um tipo de visual que eu gosto muito. Estas semi-longas exposições, juntamente com aquela distorção do wide angle. Sim, sim. Por acaso eu também gosto bastante dessa. Não sei decorar Gosto todas muito as disto. imagens, mas Sim, sim. Não, há não sei de que em algumas fica muito bom essa distorção. eu ultimamente, por acaso, até tenho andado a experimentar mais com os zooms. Nesta aqui nota-se muito mais a distorção. Certo. Não é aquela distorção também abusiva, é fotogénica, que é aquela que fica bem na Sim, fotografia. Tenho andado a experimentar mais ultimamente com as zoom, portanto, com as lentes mais longas, um pouco também influenciado, lá está, por aquilo de Thomas Eaton, que também fez um pouco o mesmo, mas é realmente, porque nem sempre lá por ser paisagem, não quer dizer que tenhamos sempre de usar as lentes mais wide, mais claro, grandes claro, claro. angulares, Aliás, e realmente é um novo ponto de vista sobre uma paisagem. Só escolher ali só focar-nos só num ponto de uma grande vista que às vezes pode ter muitas coisas muito confusas para acabar por ficar com muitas coisas para onde sim, olhar. sim, 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 sim. Eu também gosto bastante de fotografia de paisagem capturada com teleobjetivas. Acho Certo. que é muito interessante e lá está. Não pensar que um género de fotografia tem que estar obrigatoriamente ligado a uma maneira de capturar a imagem, ou seja, neste caso utilizando as Sim, objetivas sim, sim. grandes angulares. Acho que pensar fora da caixa, por assim dizer, pode resultar em imagens muito, muito interessantes. Exatamente. Por acaso, eh, na viagem que fizemos ano passado à Serra, utilizei bastante a Zoom e acho que foi com ela que consegui provavelmente as fotografias que gosto mais de lá. Só que mesmo ali naquele ponto mais longo dos 200 milímetros, gosto muito desta imagem. Sim. Apesar de não ter a certeza se aquelas estrelas são reais ou não. Talvez uma combinação de duas fotos. Apesar disto Também ser não sei, mas isto é ao nascer do sol. Eu sei que sítio é este. Isto é em Lagos, by the way. sim, está escrito. Ah, eu sei que sítio é este, dá um bocado de trabalho a lá chegar.
tens uma grande escadaria. Relaxa. Isto é, Sim. é virada a este, portanto isto é nascer do sol, talvez um bocado de enhancement ali nas estrelas. Talvez, Mas assim, pronto, não já sei, estamos a divagar aqui para outras. efetivamente não sei se tem ou não, mas pelo menos acho que conseguiu capturar claramente aquele aspecto mais, não é surreal que eu quero dizer, mas um aspecto completamente idílico, quase de ser um sonho aquilo que se está a Sim, ver. sim. Lá está mais uma vez, wide angle, Sim, uma semi grande exposição, longa, portanto, 30 segundos, por acaso, diz mesmo ali 30 segundos. Este por acaso já se nota muito mais a distorção. E eu até gosto disto, por acaso há muita gente que se calhar não ia gostar. Muitos fotógrafos se calhar diziam que isto não favorecia a imagem, mas eu por acaso gosto deste visual. quer dizer, Ah, é uma coisa cíclica, não é? É como tudo, se calhar as imagens que nós víamos antes de começarmos a produzir imagens eram sem esse género de distorção, porque na altura as pessoas pensavam que isso não era uma coisa muito boa de ter nas imagens, e se calhar sim, sim. subconscientemente nós ao Acho produzirmos que é imagens tentamos introduzir esse género de distorção para criar algo diferente e que nós certo. gostemos. Pois lá está, tem que ser propositado e saber quando é que ela se pode usar e que Claro, claro, fique bem ou não. claro. Ah, depois, este senhor é provavelmente o fotógrafo de paisagem e viagem mais conhecido em Portugal, Eu acho que que é o Joel Santos. Joel Santos, por acaso não pensava que tinha aqui o nome em cima, não tem. Ahm, essa fotografia aí do Fisherman isto, também já teve, sim, isso já teve na capa de alguma coisa, de alguma revista ou algum género. esse, revista talvez, eu sei que ele tem um livro com esta capa, Ah, então se calhar foi isso que eu vi, é porque possível que tenhas isso, acho que tem. acho que essa imagem não é mesmo nada estranha. Tinha ideia que já Sim, vi essa imagem eu impressa em alguma publicação. deves ter visto também esta, que também é capa de outro livro dele. Essa eu não sei, essa já não me diz, Esta tem ali, já não tem me o diz livro. tanto. Aliás, por acaso foi o primeiro livro de fotografia que tive, foi deste fotógrafo. E eu creio mesmo que era o que tinha esta imagem na capa. Que foi o primeiro livro de fotografia que me ofereceram. Acho Certo? que era. O outro era da composição, este era sobre luz, acho eu. Entretanto, emprestei a um amigo meu, ainda lá está, vai para 10 anos. Portanto, Cláudio, se Acontece. estiveres a ouvir isto, trata bem do livro. Ah, Isso. Vai ser agora. Para a semana já tens aí o vai livro ser em agora, casa. vai ser agora. Ahm, lá está, este é daquele. Não gosto muito do trabalho que faz a nível de paisagem e de viagem. Não sigo assim religiosamente, mas sei que faz grandes fotografias e é uma boa fonte de inspiração para, para este tipo de fotografia. Certo. Aliás, Passou, ele tem outro. Hã? Diz? passou aí uma imagem do sítio onde nós estivemos, a impressão minha. Sim, sim. Esta? Exato. Ah, mas as Pois. nossas eram melhores. Sim, acho que esta não foi a melhor altura para vir aqui. Apesar de estar maré cheia ali, deve ter estado a chover. Pois realmente está cheio de água. Deve ter estado a chover porque aquilo está com um bocado de água. A mais. Não, mas ele tem. Eu tenho. Isto também é lá perto. Eu tenho um outro livro dele que é só fotografias de Portugal e Uhum. também é uma boa ideia para uma boa fonte de sítios para fotografar.
tem lá grandes fotos do norte a sul do país. E ele tem lá uma deste sítio melhor que esta, acho eu. De pouco me lembro. Incrível. Uh, Se calhar já viste, não sei se já viste, ele fazia para a SIC, fazia uns documentários sobre viagem. Passavam, acho que já não lembro onde é que passavam, se era no telejornal ao fim de semana. E aquilo tinha sempre uma fotografia fantástica, os documentários. Ele é muito bom Não nesse aspecto. não estou lembrado de Não, ver não isso. me recordo agora do nome do programa, mas nem sei se tem aqui alguma coisa. É provavelmente estes que também faziam parte destes vídeos. E cá está, National Geographic, portanto, Pois, isto é outro nível. Isto exato. é Açores, isto é muito bom. Um dia terei de vir aqui. Nos Aço Ah, nos isto é Açores? Açores, sim. Aquela ok, ok, Na Ilha pensava que do estavas a Pico. dizer a imagem de cima. Isto, não, não, Sim, não. estava a achar estranho. Nos Açores, calma lá. Eu estive em Não, São não, não. Miguel, podia ser numa das outras ilhas, mas em São Miguel Não, pelo menos não acho que não não há parecia. deserto nos Açores, não. Ah, ora, e depois, este mano, digamos assim, este fotógrafo, Mark Denny, que é o que temos, é mais um senhor do YouTube. Aqui, não tanto pela fotografia em si, pelas fotos, mas é um é uma pessoa muito experiente na edição e tenho ido buscar alguns truques ultimamente, feito algumas experiências com algumas das coisas que ele publica Certo. em vídeos do YouTube e tem sido muito útil para isso, mas também tem fotografias bastante interessantes, como esta, por exemplo, Sim. apesar de não ser o meu, a galeria aqui por acaso parece um bocado curta. Porque isto, ok, ele tem isto dividido eu gosto muito, fotografa muito mais cascatas e assim. Pois. Isto é espetacular, por Os exemplo. vídeos que eu vi dele também são quase todos em cascatas. Certo, é, é muito deste tipo de fotografia. Sim, eu por acaso gosto da edição que ele faz assim nessa imagem que tu mostraste da casa com a Desta? cascata. Sim. Ele faz uma edição muito suave nas imagens, Uhum. parece quase um género de um sonho, ou parece que há uma ligeira névoa aí no ar, e Ah, é, ah, isso é aquele. é Eu por bastante acaso interessante. não sou muito fã desse efeito, que é o chamado Wharton Effect. Ah, Eu certo, acho que ele certo, tinha. já me tinhas falado disso até. Sim, acho que ele tinha. Eu não sou grande fã desse tipo, mas este não se nota muito. Não sei se é isso que temos aqui, mas parece ser aqui nestas zonas. Nota-se muito nas zonas aqui mais ao canto. Certo, mas por exemplo, nessa imagem, por exemplo, já Sim, não sim, gosto sim. tanto desse efeito. Acho que naquela outra ficava bastante bem. Nessa talvez já nem tanto. Pronto. Eh, Ele aborda muito estas zonas dos ajustes locais. Certo, certo, certo. Lembro-me que este foi uma das com que ele trabalhou num dos vídeos. Por acaso acho que também vi o vídeo dessa imagem. É, de vez em quando é uma boa fonte para ir lá buscar umas ideias para a edição. Claro, faz tudo parte do processo Faz tudo fotográfico. parte A pós-produção exatamente, também. faz tudo parte do processo. Depois temos o senhor Andy Mumford, que mais uma vez eu conheci, este até já conheci há muito mais tempo, também vem dos tempos do DeviantArt, este, este jovem. Mas ele mudou-se para Portugal também. E eu lembro-me foi por isso que, olha, tenho que ficar de olho neste homem.
Só mesmo por causa disso, né? Mas também tem fotografias espetaculares. Sim, De parece, pelo que todo. está aí, parece interessante. Sim, sim. Isto é mesmo o tipo de fotografia que eu. Lá está, aquela lente mais longa, Sim, 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 sim. objetiva mais longa. Sim, essa imagem é espetacular, isso é Esta muito tem bom. uma distorção que eu já não gosto tanto aqui, É mas do lado direito. a nível, sim, Sim, na torre. sim, 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 estou a perceber. A torre com a distorção do wide angle tem aqui uma torre que fica um bocado inclinada, que se calhar também já é mesmo inclinada. Nunca se sabe. Não é possível, uma segunda torre de Pisa. Mas este tipo de grandes panorâmicas são espetaculares. Isto é qualquer coisa de Fantástico. fantástico. E gosto muito das imagens deste fotógrafo tem vindo a fazer ultimamente. Realmente essas imagens são muito boas Pois, mesmo. Eu desconhecia completamente esse fotógrafo e esse portfólio e estou a gostar imenso. pronto, isto é tudo ano passado. Vais ter de passar a conhecer. Pois, parece-me que sim. Vais ter de passar a conhecer tudo isto. Isto é muito bom. Mas isso é na Eu pareço Islândia. Na mesmo. Islândia também é fácil. Sim, pronto. Também temos de experimentar então. Na Islândia também eu faço. Olha, também Ainda- é ainda- verdade. ainda- não disse Mas também eu pronto, tens faço, eu aqui. disse que é fácil. Ah, Eu ainda não vi uma foto má da Islândia, atenção. se calhar é esse o desafio. O desafio Ah, vai ser ir à Islândia e fazer uma má foto. Tem panoramas fantásticos isto. sem dúvida. Ah, por fim, queria só deixar aqui, já agora, queria deixar só aqui uma palavra de um nosso conterrâneo que infelizmente faleceu há pouco tempo, Certo, o Libório. Edgar Liborri, que muitas vezes eu cheguei a vir aqui a ver as fotografias dele e a tentar, não diria replicar, mas especialmente porque como ele era aqui da zona, lembro por exemplo, desta imagem que gosto muito. E Certo, lembro-me de certo. uma vez ter ido para este sítio e experimentar tentar fazer isto. Certo, estará a dizer que não consegui. Tentar fazer algo semelhante com este. E pronto, eh, e deixar só esta palavra, porque também era alguém que tinha trabalhos muito bons. Sim, o E portfólio havia dele uma. também era muito interessante. Sim, sim. Havia. Olha, eu lembro de falarmos numa fotografia semelhante com esta, Sim, sim, deste sim, sítio. sim, sim. Havia uma que eu não sei se está aqui, acho que não, do Castelo de Óbidos à noite, numa das feiras, acho eu, estava muito bonita também, tirada de dentro da cerca do castelo, para se alguém conhecer. É possível que esteja aqui alguns. Mas pronto, queria só deixar esta palavra, esta referência. E basicamente diria que são estes os são estes as pessoas que eu mais acompanho e que Certo, os trabalho mais talvez influencie o meu de alguma forma. certo, certo, certo. Hum, Pronto, e mostraste umas coisas umas pessoas que eu por acaso não conhecia e achei bastante interessante. Hum, eu gostava só, antes de terminarmos, já vamos com perto de uma hora de programa. hum, eu estendi-me um bocado na minha parte inicial sem querer. hum,
Portanto, já nem vou mostrar mais nada porque já mostrei muita coisa, mas queria só deixar um género de uma técnica de análise de imagem, que até foi Certo. o fotógrafo Carl Taylor que explicou num vídeo que eu vi há uns tempos atrás. Uh, ele explicou uma maneira de analisar as imagens que nós queremos, com as quais nós queremos aprender alguma coisa, e basicamente isso consiste apenas em dividir as imagens em três partes. Ou seja, é a parte da pré-produção, a parte da produção e a parte da pós-produção, que são as três partes de produção de qualquer conteúdo, seja ele qualquer conteúdo criativo, basicamente. Isto pode ser aplicado a qualquer coisa em termos de criação. Hum, ou seja, na parte de pré-produção é a parte de planeamento, seja qual for o planeamento que seja necessário. A parte da produção, no caso da fotografia, é a parte mesmo de fotografar a imagem em si, e a parte da pós-produção é aquilo que nós chamamos da edição de imagem. É a produção que existe depois, é a pós-produção, não é? É a produção que existe depois da fase mesmo de produção da imagem. Um, Basicamente, este exercício consiste em reunir algumas imagens que têm algum interesse ou com que nós queremos aprender alguma coisa. Por exemplo, no meu caso, eu iria àqueles três primeiros fotógrafos de produto que eu mostrei: o Carl Taylor, o Tal Silverman, e já não me lembro agora do nome do outro, mas iria, por exemplo, a esses três, e ia buscar algumas imagens de cada um, que eu gostasse e que via que tinham alguma coisa que eu queria aproveitar para a minha imagem, para as minhas futuras imagens. E depois ia tentar agrupar essas imagens por grupos como é que eu ia dizer? Hum, Uhum. Grupos de parecenças, ou seja, imagens, ia fazer um grupo com as imagens que têm cores que eu gosto, depois ia fazer um grupo com as imagens que têm enquadramentos que eu gosto, depois ia fazer um grupo com imagens que têm outra coisa qualquer que eu gosto. Só para ter as Certo. coisas um pouco mais divididas, porque ao dividirmos mais estas imagens em grupos mais pequenos é mais fácil de analisarmos as imagens. E depois termos esses grupos, vamos olhar para eles, ou seja, eu vou olhar para todas as imagens que estão no meu grupo de imagens que têm uma cor que eu gosto, e eu vou olhar para essas imagens e vou tentar avaliá-las do ponto de vista da pré-produção. Vou tentar olhar para elas e perceber, ok, o que é que estes fotógrafos fizeram nestas imagens em termos de planeamento para conseguir chegar a este resultado. Eu vou ver, ok, o que é que foi preciso planear? Foi preciso hum, planear as cores que iam, obviamente que estamos a falar de cor, a primeira coisa que foi preciso planear foram as cores que foram introduzidas na imagem. Talvez planear o género de materiais que estão nas imagens, porque o material que seja mate ou um material que seja glossy vai interagir de maneira diferente com a luz e se calhar ter cores ligeiramente diferentes. Uh, Depois vamos ver, planear a iluminação em si, onde é que vou pôr as luzes, onde é que cada, desculpem, que cor é que vai ter cada luz, esse género de planeamento. E vou fazer isso para aquele grupo de imagens para tentar chegar a um ponto comum que me diga, ok, para eu conseguir ter imagens no futuro que tenham uh, este género de cores que eu gosto, eu preciso de ter este género de planeamento. E depois vou repetir esse processo para a parte da produção e a parte da pós-produção. Ou seja, já percebi o que é que tenho de planear. A seguir, vou olhar para essas imagens e perceber o que é que tenho de fazer ao fotografar em si. Esta parte, pronto, é capaz de ser mais reduzida no caso se estivermos a falar, por exemplo, em fotografia de estúdio, porque quanto mais planearmos na a parte da pré-produção, mais simples é a parte da produção em si. Se eu tiver tudo planeado, uh,
sim. completamente planeado, hum, na parte da pré-produção. A parte da produção em si pode ser só, pode ser tão simples como chegar ao É só estúdio, meter tudo no montar tudo sítio. e pronto. Exatamente, exatamente. Enquanto que se tiver uma fase de pré-produção menos pensada, posso ter de montar tudo e fazer fotografias de teste e ajustar as coisas para um sítio e para o outro. Ok, agora não pensei tão bem nesta cor, afinal não gosto tanto, tenho de mudar esta cor e coisas assim do género. Ah, e isso pode ser evitado, se fizermos uma pré-produção, mais bem pensada. E depois vamos então olhar para essas imagens novamente através do prisma da pós-produção, a ver o que é que estes fotógrafos fazem nessas imagens para conseguir ter este resultado final depois de já as terem fotografado, seja em Lightroom, seja em Photoshop, seja em Capture One, seja em que software for que eles utilizem para editar essas imagens. E vamos tentar perceber, ok, estes fotógrafos utilizam muito ajustes localizados, estes fotógrafos para conseguirem cores mais uniformes, ajustam as matizes das cores na pós-produção. Não vou tentar ter, ou melhor, vou tentar sempre, mas não vou passar horas e horas e horas e horas desnecessárias a tentar reproduzir perfeitamente os tons que eu quero na minha imagem, se sei que é necessário fazer edição para chegar ao nível de qualidade e de uniformidade que eu quero no meu resultado final. E ao termos, óbvio que eu quero fazer a ressalva que eu, mesmo fotografando em estúdio, concordo plenamente com o mantra de tentar conseguir o máximo possível em câmara, sempre que for possível. Mas às vezes Sim, há sim. certas coisas, Mas, principalmente dentro da fotografia de estúdio, há certas coisas que mas só se conseguem com isso que estás a edição. dizer também se aplica aos outros estilos. Sim, 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 claro, Porque isto é paisagem, por universal. exemplo, para a pré-produção podia ser estudar um sítio, de ver como a luz afeta esse sítio, as melhores alturas para lá ir, etc. Sim, 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 E, e exatamente. pronto. E Enquanto a produção, se calhar seria chegar lá, encontrar a melhor composição, algo desse género, e depois então a edição na pós-produção. sim, 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 exatamente. Aliás, ah, nós fazemos esse processo quando vamos fotografar algum lado, quando vamos os dois a Sim, um sítio qualquer, nós costumamos ver sempre, pelo menos se sim, formos sim, isso fotografar ao pôr do sol, tentamos é algo perceber. que eu costumo fazer sempre. Exatamente, utilizando aplicações próprias para esse efeito, ver onde é que vai estar o sol e a que horas, perceber em que direção é que vai estar, perceber todo o tempo, Certo? não é? Se vai estar a chover ou não. Isso é um trabalho de pré-produção, por mais simples que pareça, para fotografia de paisagem, isso é extremamente importante. Sim, E, e pronto, e é algo que todos fazemos, mas que lá está, ao aplicarmos a este processo de análise de imagens, nos pode ajudar a conseguir retirar mais facilmente coisas para introduzirmos dentro do nosso próprio trabalho, caso seja esse o nosso objetivo. Eh, nós podemos olhar para imagens apenas por gostar de olhar para imagens, ou então podemos olhar para elas também por querermos, também para querermos analisá-las e retirar algo delas para utilizarmos no nosso próprio trabalho. E esta é uma técnica de análise de imagem que facilita esse processo. Ao subdividirmos as imagens nestas três partes de pré-produção e pós-produção, estamos a facilitar a análise dessas imagens e a fazer com que seja mais fácil retirarmos aquilo que nós queremos delas. E lá está, eu queria partilhar isto porque achei bastante interessante quando vi o vídeo do Carl Taylor e,
E é uma técnica que eu tento aplicar e já consegui resultados dessa técnica e acho que vale a pena as pessoas que querem analisar imagens e evoluir através da análise de imagens, acho que isto é uma técnica que resulta bastante bem. Sim, sim. É uma forma também de ir buscar, não tanto de inspiração, mas sim, também inspiração é ir buscar uma coisinha aqui, uma coisinha ali Certo, 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 certo. e perceber Exatamente. como é que essas pessoas que acompanhamos fizeram e como é que conseguiríamos alcançar esses resultados que a gente que gostamos de ver. Precisamente, precisamente. E pronto, dizer também que às vezes pode parecer um bocado tabu, mas no mundo fotográfico, mas quando o objetivo é aprender alguma coisa, não há no mundo artístico problema nenhum, pelo menos eu estou a falar desta maneira, não quero Ah, generalizar mas demais, sim, mas eu penso, e a ideia que eu tenho por aquilo que ouço de pessoas que ensinam dentro do mundo artístico é que não existe problema nenhum quando o objetivo é aprender, de replicar, literalmente sim, sim, replicar sim. trabalhos, porque desde, desde sempre que desde sempre que todos os artistas aprenderam assim. O Da Vinci copiou trabalhos anteriores para aprender a poder a fazer esses trabalhos tão bem como aqueles que ele estava a copiar. Obviamente que depois obviamente não tentou vender esses trabalhos, como sendo só dele, não é? Por isso é que eu digo, Certo. se o objetivo é aprender, não há problema nenhum em, replicar mesmo, porque às vezes pode parecer: "Ah, não quero fazer, não quero esta imagem é espetacular, gosto de tudo o que está nesta imagem", e conseguir ir àquele sítio, no caso de ser uma fotografia de paisagem, por exemplo. Gosto mesmo de tudo, tenho o material necessário para fazer exatamente esta imagem e conseguir ir àquele sítio. Mas, pá, não quero estar a fazer uma imagem exatamente igual porque isso é mau. Se for só para Não, mas aprender, não há isso problema também é nenhum. uma forma de encontrar, tentar encontrar nesse processo uma forma de, olha, se calhar isto, mas afinal, ou seja, por exemplo, estavas a tentar fazer uma coisa igual, mas de repente percebes que se calhar podes fazer de outra forma que fica ainda melhor. Claro, E é claro, uma claro, claro. forma de encontrar essas alternativas. Claro, é o processo de descoberta do método artístico para isso acontecer é preciso pôr em prática e praticar essas coisas. E se uma pessoa não o fizer por ter medo de estar a criar uma imagem igual a outra que já existe, quando o objetivo é só aprender e praticar, pode não receber os benefícios de estar a fazer isso. E por isso é que eu digo, este género de. Ok, peço desculpa. Este género de exercícios, seja este de análise de imagem, seja reproduzir imagens de outros fotógrafos, de outros artistas, é muito necessário e não há que ter problemas em fazer isso. Lá está, quando é só para aprender, porque replicar uma imagem de alguém e dizer eu é que fotografei isto, e toma, estou a tentar vender esta print como uma imagem sendo minha, isso aí Pois. extremamente mau e horrível. Não há desculpa para Sim, isso. sim. Mas Sim, para aprender, tudo bem. concordo. Ok. Hum, vamos ficar por aqui então. O programa já vai Vamos, isto certamente com, já com mais de uma hora. quase hora e meia já. Eh, já estivemos mais longe, de certeza. Hum, Não, acho que está mesmo lá quase. pelo que diz aqui, sim, já vamos perto de 1 hora e 20. Mais coisa, menos coisa. Pois. Uh, Portanto, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos por nos terem visto e ouvido. Se estiveram só a ouvir a versão apenas de áudio até agora e chegaram até ao fim do programa, os meus, Parabéns. os meus parabéns, exatamente, porque este episódio especialmente não é fácil fazer isso.
mas lá está, se estiverem a fazer, se tiverem a oportunidade de ver a versão de vídeo, recomendo vivamente para poderem ver Ou todos até os os. dois. Sim, 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 sim. Até podem fazer, vão aos três serviços Sim, de sim, todos ao mesmo podcasts, tempo. metem play em todos ao mesmo tempo, podem fazer mute em todos e depois metem só a ver o vídeo no YouTube. Depois Pois, de verem também da pode primeira ser. vez, também podem fazer sempre F5 de hora a hora e também não há problema. E também podem meter mute, a partir de verem a primeira vez e ouvirem, já não interessa o resto. Bem, muito obrigado a todos então por terem visto e ouvido o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Relembrar mais uma vez, para o caso de ainda haver alguém que esteja só a ouvir, que tem as nossas redes sociais, uh, que são dupla exposição para os nossos serviços de podcast, que são o Spotify, o Google Podcasts e Apple Podcasts. Podem procurar por dupla exposição também no YouTube. Se não encontrarem só procurando por dupla exposição, procurem por dupla exposição podcast, porque o canal ainda é relativamente novo e às vezes não aparece na busca se procurarem só por dupla exposição. Se quiserem ver o nosso Facebook ou Instagram, procurem por dupla exposição podcast. E se quiserem seguir o nosso Twitter, procurem por dupla exposição P. Caso queiram ver as minhas redes sociais, procurem por Daniel Gomes Foto no Instagram ou danielgomesfoto.com para irem ao meu site. No caso do Tiago, procurem no Instagram por tiagofj.foto, foto com PH, e para ver o site dele, uh, podem ir a tiagofj.com e tem lá o portfólio dele e no meu site o meu portfólio, caso queiram ver os nossos trabalhos, e podem Já até. agora, Diz. ia só dizer, se quiserem, se tiverem interesse em visitar os sites dos fotógrafos que estivemos a mostrar, se calhar provavelmente vamos deixar links na descrição Sim, 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 claro. do YouTube. Claro, na descrição do YouTube estes fotógrafos vão estar todos lá com os links para os sites ou para os Instagrams. Mais uma razão para seguirem o link, aliás, peço desculpa, mais uma razão para verem o episódio no YouTube é porque no Spotify e nos serviços da Google e da Apple de podcast não é possível pôr links na descrição. Portanto, será muito mais fácil se forem ao vídeo e depois tentarem encontrar lá os links para estes fotógrafos. De qualquer forma, nós vamos pôr lá os nomes dos fotógrafos nas descrições do podcast. Vão é que depois ter de procurar manualmente no Google, utilizando esses nomes. No Google ou noutro sítio qualquer, caso estejam a usar, os serviços da Apple. E ficamos então por aqui. Muito obrigado mais uma vez por nos terem acompanhado neste programa. Fiquem bem e até à próxima. Até à próxima.